Estamos aqui para mais uma videoaula do Ensino Remoto Cefet RJ, curso de Cálculo a Várias Variáveis. Na aula de hoje a gente vai falar sobre derivada parcial, que é um dos principais assuntos desse curso, né? Basicamente a gente vai adaptar uma ideia usada lá no Cálculo 1, que era a derivada ordinária, que inicialmente, obviamente, tem uma série de aplicações, mas a primeira aplicação que a gente viu foi calcular a inclinação de uma reta tangente, né? Aqui a gente vai adaptar ao que a gente tinha lá do Cálculo 1 para falar das derivadas parciais. Então, só para ilustrar aqui, nós temos uma função de duas variáveis. Nós temos um ponto P aqui no meu domínio de coordenadas x0 e y0, né? O x é como se estivesse saindo aqui do quadro. E a gente tem uma superfície, né, aqui representada aqui por essa superfície azul pela função de duas variáveis, né? Aqui em vermelho a gente tem duas interseções. É como se eu interceptasse a minha superfície com dois planos paralelos ao plano xz e ao plano yz. Então eu vou pegar minha função e fatiar assim, paralelo a essa parede aqui xz, e a interseção vai ser uma curva. Repare que se eu caminhar ao longo dessa curva, eu estou andando paralelo ao eixo x, mas o y não se move, né? Quando a gente vai andando aqui, ó, o y está sempre parado, quem vai se movendo lá é o x. De maneira semelhante, quando a gente intercepta essa superfície com um plano paralelo a essa parede aqui, YZ, vai dar uma interseção, que é uma curva também. Quando eu caminho nessa curva, repara que lá o Y varia, né? E o X sempre fica fixo no mesmo valor. Na verdade, a gente está andando aqui na direção dessa reta que é paralela ao eixo Y, tá? Bom, com isso, a gente consegue colocar um par de retas tangentes a essas curvas, que em cima desse par de retas a gente vai conseguir colocar um plano tangente. Então, para a gente colocar um plano tangente, a gente vai precisar de três informações. Uma a gente já tem, que vai ser o ponto de tangência. Repare que esse ponto de tangência, ele vai guardar o mesmo x e o mesmo y do ponto que está no domínio, né? Só que, como ele está na superfície, a gente denota assim, ó, é um x0, um y0 e um z0. Onde esse z0 nada mais é do que a imagem desse ponto x0, y0. Então a gente já sabe aonde o plano é tangente, como se isso aqui fosse o plano, né? Ele está equilibrado nesse ponto A. O que a gente vai ajustar é essa inclinação aqui, que seria a gente vai chamar de derivada parcial em relação a x. E essa outra inclinação, que é uma derivada parcial em relação a y, tá? Como se fosse essa reta aqui, pegar esse pedaço de madeira, né? Se eu pudesse, por exemplo, colocar essa madeira apoiada em cima desse ponto A. Então essa aqui seria a derivada na direção do x. E essa outra madeira aqui é a derivada parcial em relação a y. Repare que a inclinação tem a ver com o crescimento do eixo, né? Repare que o z cresce de baixo para cima e o x cresce o y cresce nessa direção, né? Daqui para direita. Então, se a reta estiver assim, ó, é como se eu estivesse caminhando na reta, o y está crescendo, o z também está crescendo. Então a taxa de variação, que é a derivada parcial em relação a y, ela vai ser positiva. Se a reta tivesse assim, a derivada é negativa, porque quando o y aumenta, o z diminui. E se a reta estiver assim, a derivada é zero, porque conforme o y aumenta, o z não varia. De maneira semelhante, quando a gente analisa a derivada parcial em relação a x, como o x sai daqui do quadro em direção a vocês, né? Então ele cresce de dentro aqui para fora, ele cresce assim. Se a reta estiver assim, está dizendo que o x está aumentando e o z também está aumentando. Então a derivada seria positiva, a derivada parcial em relação a y. Assim ela seria negativa se a reta tivesse, né? Porque eu estou caminhando aqui, ó, conforme o x aumenta, o z diminui. E se ela está dessa forma, a derivada seria zero, tá certo? Então, vamos discutir, ver como é que a gente pode encontrar maneiras de calcular essa derivada parcial. Então, voltando aqui, colocando uma ilustração, né? Como a gente acabou de ver no quadro branco, né? Agora vamos ver isso no papel. Eu tenho aqui a superfície F, o ponto P aqui no domínio, a imagem de Z está lá, né? Esse seria o meu Z0, esse seria o meu Z0. Isso aqui seria um ponto que eu estou chamando lá, né? Como se fosse um ponto A, né? Esse ponto A tem um x0, um y0 e um z0. Lembrando que esse z0, na verdade, é a imagem do ponto P0. Esse seria um ponto de tangência. Caso a gente quisesse colocar aqui, por exemplo, um par de retas tangentes, como se a gente interceptasse aqui essa curva que está em verde aqui, né? É como se fosse a interseção de um plano, ó, esse plano aqui, ó, como se tivesse um plano subindo aqui assim, né? Uma parede aqui, ó, um plano
paralelo ao plano XZ. Então deu de interseção essa curva. Repare que conforme a gente vai andando nessa curva, se eu olhar os pontos aqui embaixo, né? Olha os pontos aqui embaixo. O X está se movendo, né? Ele se move aqui. Já o Y ele é sempre igual, ele é sempre Y0. A gente pode dar um nome para essa curva, porque essa curva na verdade é um pedaço dessa função. Então ela é a Z, onde o X continua variando. Mas como eu estou andando na direção do X, o Y está parado, né? Então a gente coloca dessa forma. Então isso aqui passa a ser uma função da variável X, como se fosse uma função lá do cálculo 1. Vou chamar de G1, né? Uma G1 de X, uma função lá do cálculo 1, uma função de uma única variável, porque na verdade a segunda variável ela está congelada. Com isso eu poderia colocar aqui uma reta tangente, né? Essa reta ela seria a direção do eixo X, tá? A pergunta é: qual é a inclinação dessa reta, o coeficiente angular? Eu vou chamar de coeficiente angular 1 ou coeficiente angular X, só para dizer que ele está na direção do X, tá? Então quando está na direção do X, o X varia e o Y está congelado, ele está parado. De maneira análoga, essa curva que está em rosa é como se fosse a interseção de um plano aqui, né? Um plano paralelo ao plano YZ. Quando eu intercepto esse plano com essa superfície, eu vou ter essa curva em rosa, que se a gente for passear por essa curva, repare que os pontos aqui, ó, olha o que está acontecendo com o Y está variando lá, né? Se eu pegar um ponto aqui, ó, o Y está variando lá. Mas olha o X, todos os X caíram no mesmo lugar, o X está parado. Então com isso, o que a gente poderia escrever? Eu posso escrever que isso aqui também é uma outra função, vou colocar um Z, igual a minha própria f, porque eu estou caminhando em cima da própria superfície S, da função f de xy. Só que agora quem está congelado é o x e o y está se movendo, que eu estou andando na direção do eixo y. Vou dar um nome para isso aqui, chamar de G2 de y, uma vez que quem varia aqui é o y, né? Aqui é a mesma coisa, quem varia aqui é o x. Então só lembrando, G1 eu ando na direção do x, G2 a gente está andando na direção do y. Da mesma forma, eu poderia colocar aqui uma reta tangente a essa curva rosa, onde eu poderia estar interessado em calcular esse coeficiente angular, vou chamar de coeficiente angular 2, que ele é tangente à função G2. Poderia também chamar de MY, né? Que é um coeficiente angular de uma reta tangente. Então, como a gente, embora estava falando de duas variáveis, quando a gente anda na direção do x, só o x se move. Quando eu ando na direção do y, só o y se move. Então é natural a gente fazer uma analogia como lá no cálculo 1. Vamos lembrar como é que era a derivada lá no cálculo 1. A derivada no cálculo 1, nós tínhamos aqui uma função de uma única variável e uma reta tangente, né? O que essa curva f e a reta tangente têm em comum? O ponto A, o ponto de tangência, de coordenadas x0 e y0, né? y0 é a imagem de x0. Repare que se eu jogar na função x0, aqui vai dar exatamente o f de x0 que está aqui. Mas se eu jogar na reta, lembra que isso aqui é a equação da reta tangente, né? A pergunta é quem é esse coeficiente angular dessa reta tangente? Então botei uma interrogação aqui, gostaríamos de descobrir quem é esse carinha. Mas mesmo sem saber quem ele é, a imagem dele, se eu jogar ele aqui, o x0, né? Então vai dar x0 menos x0, vai dar 0. 0 vezes o coeficiente angular é 0. 0 somado com a imagem vai dar o próprio f de x0. Então essa reta e essa curva tem esse ponto em comum. Bom, para a gente encontrar a equação da reta, a gente precisa sempre de duas informações, né? Ou eu tinha dois pontos, se eu tiver dois pontos distintos, eu consigo determinar esse coeficiente angular, e aí eu vou e encontro a equação da reta. Uma outra opção é ter um ponto e o coeficiente angular. Então, o ponto a gente já tem, que é o ponto de tangência, é o ponto de coordenadas x0, y0. Lembrando que esse y0 aqui é a imagem de x0, né? Então, a reta passa no ponto x0, y0. A pergunta é quem é esse coeficiente angular? A gente vai usar a informação de que ele é uma reta tangente. Bom, repare que aqui eu poderia pegar um ponto, né? Só porque eu dou um passo para a direita, um passo para a esquerda. Vamos pegar para a direita, mas não teria problema nenhum pegar para a esquerda, né? Na verdade, a gente quer fazer essa inclinação aqui, fazer uma perturbação. Então, vou movimentar essa reta tangente, ela vai deixar de ser tangente e passa a ser uma reta secante. Eu vou chamar de H aqui, que poderia, o H, na verdade, é como se fosse o ΔX, né? Eu vou usar H porque a gente vai usar H tanto na derivada parcial, quando eu estiver andando na direção de x e de y, né? É como se fosse um ΔX, um ΔY, ou se tiver mais variáveis, né? Como se fosse um ΔZ, ΔW, e assim vai. Então, se eu pegar esse ponto aqui, obviamente que esse cara,
ele é um x que eu poderia chamar de x0 mais h, né? Ou seja, a partir do x0 eu dou um passo do tamanho h. Repare que x menos x0 vai dar exatamente o h, né? Só fazer a continha. Então, se eu calcular aqui, por exemplo, ligar esses dois pontos, eu tenho uma reta chamada de reta secante, né? Então, eu vou denotar aqui, ó, ms, né? ms é o coeficiente angular da reta secante. E o coeficiente angular da reta secante a gente até consegue determinar. Porque como eu conheço esse x aqui, ó, ele vale x0 mais h, se eu projetar aqui, a imagem vai ser a imagem justamente desse x, ou seja, a imagem de x0 mais h. E aí, se eu prolongar a reta tangente, né? Se eu prolongar a reta tangente, no caso aqui a reta secante, né? Então esse θ aqui na verdade não estaria aqui para ficar mais organizado, esse θ estaria aqui, né? O coeficiente angular da reta secante seria esse ângulo aqui. Nós teremos um triângulo retângulo, né? Onde isso aqui é a variação no y e aqui é a variação no x, tá certo? E a gente sabe que o coeficiente angular, ele é, na verdade, o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ou seja, na verdade é a tangente do ângulo θ. Isso vai me dar inclinação, tá? Bom, repara, se o h diminui, suponho que eu passo o h daqui para cá, então meu x vai pular daqui para cá, né? Esse ponto vai pular daqui para cá. Se eu for ligar esses pontos, o ponto A sempre está fixo, né? Então esse cara aqui, ó, essa reta empinou na direção da reta secante. Se eu diminuir mais ainda o h, então ligar o ponto A com esse novo ponto, o que está acontecendo com essa reta aí? Ela vai fazendo isso. Então, quando o h vai diminuindo, essa reta vai empinando e vai convergindo na direção da reta secante. Então isso é uma estratégia. E lá no cálculo 1 a gente fazia o seguinte, né? Como é que a gente calculava o coeficiente angular da reta secante? Então aqui estava aquele nosso triângulo, né? Delta y sobre delta x. O coeficiente angular é o tangente do ângulo, né? Que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Que se a gente olhar lá embaixo, o cateto adjacente é justamente o h, né? Esse h. E o cateto oposto é essa diferença aqui, né? Então é o f de x0 mais h menos o f de x0. Essa diferença aqui é o delta y. E isso aqui é o nosso delta x. Bom, então o que a gente falou, quando o h vai diminuindo, ele vai ficando próximo de zero, o coeficiente angular da reta tangente vai ficando próximo do coeficiente angular da reta secante, que a gente consegue calcular o coeficiente angular da reta secante, porque eu tenho o ponto x0, eu tenho o h e posso fazer o h diminuindo. Então, na prática, o coeficiente angular da reta tangente, traduzindo isso aqui na linguagem matemática, até brinco, falo que é o matematiquês, isso aqui é o limite do coeficiente angular da reta secante quando o h tende a zero, né? Lembrando que quando o h tende a zero, a gente vai considerar ele sempre diferente de zero, mas cada vez mais próximo de zero. Ou seja, isso aqui vai ser o limite desse cara todo aqui, né? Era f de x0 mais h menos f de x0 sobre h. E isso nascia lá no cálculo 1 a definição de derivada ordinária, que foi inventada uma notação. É uma diferença no f, então eu colocava assim um f, né? A gente colocava um linha para dizer que era a derivada, a diferencial lá, calculada no ponto x0. Também tinha uma notação assim, de derivada de f em relação à variável x, né? Estou derivando o f em relação à única variável que tem, que é a variável x. E essa derivada está sendo calculada no ponto x0. Tá? Então essa é uma linguagem muito usada pelos matemáticos. Aqui na física usa mais essa linguagem, né, de df dx. Só que para a gente agora, a gente não tem mais como usar o linha, porque esse linha lá no cálculo 1 dizia que eu estava derivando com respeito à única variável que tinha, que era o x, mas agora não, agora a gente tem pelo menos duas variáveis, né? Variáveis independentes, tá? Bom, então lá no cálculo 1, voltando aqui, na hora de calcular esse coeficiente angular aqui da reta x, a gente vai usar essa mesma definição, só que, por exemplo, na direção do x a gente vai usar a g1 e na direção do y a gente vai usar a g2. Então vou roubar, né? Vou roubar a mesma definição. Então aqui, ó, vou usar G1 para calcular o M1, ou seja, o MX, e vou usar G2 para calcular o M2, que seria essa inclinação, tá? Então tá aqui, ó, traduzindo a mesma fórmula, tá? Só que em vez de ter colocado F, eu coloquei G1 no ponto x0, né? E isso vai me dar a derivada em relação a x, né? A inclinação da reta tangente naquela direção aqui, x. E a direção de y, a gente usou a função g2, ou seja, a mesma definição. Em vez de usar f, eu usei a g2. Lembrando que g2 se move conforme y. Mas lembrando que quem era o g1, né? O g1 era a imagem
da f com x variando e o y congelado. Então, escrevendo esses dois caras aqui em função, ou seja, eu só vou trocar o x aqui, ó, por x0 mais h, né? E vou trocar aqui o x0, né, nesse cara, né? Repare que o y está congelado, quem está se movendo é o x. Então, ou seja, eu estou sofrendo uma perturbação no x, fazendo uma coisa assim, nessa inclinação aqui, na direção do eixo x. E esse outro cara, a mesma coisa, se eu adaptar, lembrando que o G2 aqui, ele era f, aqui era uma G2, G1 de x, aqui era uma G2 de y, né? Era a minha f, onde o x estava congelado e o y variando. Então, quando a gente coloca esse cara aqui, a gente só vai mover na segunda componente. Repara que a gente mexeu na segunda componente e deixou a primeira componente congelada. Então, aqui está uma definição das derivadas parciais da função f. No caso, ela tem duas variáveis, ela vai ter duas derivadas parciais de primeira ordem, ok? Então, tá lá. Quando eu derivo em relação a x, o x se move, o y está congelado. Se tivesse mais componentes, as outras variáveis também estariam congeladas, tá? E quando eu derivo em relação a y, o y se move, o y sofre uma perturbação, né? Faz isso com a reta, né? E o x ou qualquer outra componente está congelada. Congelada é como se fosse constante, tá? Tá aí a notação. Então lá no cálculo 1 a gente usava df dx, só tinha variável x, a gente vai usar algo semelhante. Só que agora a gente vai indicar que eu vou derivar em relação a x quando eu estiver me movendo na direção de x. E vou colocar y quando a gente se mover na direção de y. Para notação lá no cálculo 1 a gente usava a letra D, né, df dx, porque era uma notação para derivada ordinária, quando a função só tinha uma única variável. Aqui a gente usa um símbolo que é o derond, então é que é derond f, derond x, que a gente lê isso que é derivada de f em relação a x e aqui é derivada parcial de f em relação a y. Então essa notação só serve para você bater o olho e saber que trata-se de uma função de pelo menos de mais de uma variável. Então, toda vez que eu vou derivar uma coisa desse tipo, eu vou ter um derrom f, derrom x, um derrom f, derrom y. Se eu tivesse uma w como se fosse uma f de x, y, z, então eu teria aqui uma derrom f de x, uma derrom f de y e uma derrom f de z. Ou seja, porque a função tem mais de uma variável. São chamadas de derivadas parciais. Então, uma função de n variáveis, ela vai ter n derivadas parciais, tá? E ela foi calculada no ponto P. Aqui é uma outra notação. Em vez de colocar o linha, né? O linha aqui não faz mais sentido porque a gente tem mais de uma variável. Eu preciso indicar onde eu estou derivando. Então, a gente coloca aqui um subscrito também. É uma outra notação usada. Pode ser usada uma ou outra, né? Para dizer que eu derivei em relação a x. E aqui para dizer que eu derivei em relação a y. Então tá aí a definição. Passando a limpo essa ideia, o que a gente precisa ter em mente é isso aqui, ó. Quando eu derivo em relação a x, eu faço como se fosse um ΔZ sobre um ΔX, tá? Então essa aqui é a variação no z, é como se fosse aqui um delta, essa diferença, né? Um ΔZ e aqui embaixo um ΔX. Aqui é como se fosse um ΔZ e aqui como se fosse um ΔY, né? Mas a definição é muito simples. Eu derivei em relação a x, o x se move. O x sofre uma perturbação. O y ou qualquer outra variável que aparecer está congelado. Se está congelado, a gente encara como constante. Quando eu derivo em relação a y, é o y que se move, é o y que se mexe. E o x está parado ou qualquer outra variável. Tá? Repare que aqui a gente já adaptou uma derivada utilizando um ponto genérico. Em vez de pegar um ponto específico, que é o ponto x0, y0, a gente pegou variáveis qualquer do meu domínio, né? x, y. E, obviamente, então o resultado, em vez de ser uma taxa, vai ser uma função, né? Quando a gente especifica o ponto, a derivada parcial é uma constante. Essa constante vai ser positiva, negativa ou zero, dependendo da inclinação da reta tangente, né? Se a reta está subindo assim, ela é positiva. Se a reta está descendo, a derivada é negativa. Se a reta está paralela ao chão, a derivada é zero. Mas aqui, quando a gente não especifica o ponto, deixa as variáveis livres, o resultado é uma nova função. E é mais uma função de várias variáveis. No caso aqui, duas. É como se fosse uma g e uma h. Uma g de xy e uma h de xy. Que a gente chama de função derivada. Então, isso aqui é a definição de derivada. Temos aqui, então, um exemplo, né, de uma função. A gente até já comentou um pouquinho dessa função. A gente vai relembrar lá nas primeiras aulas que isso aqui é um parabolóide elíptico. Está virado para baixo, né? Bom, não importa. Eu tenho uma função de várias variáveis, no caso aqui duas. Suponho que eu quisesse calcular as derivadas parciais dessa função, então são duas, uma com respeito ao x, outra com respeito ao y, num ponto 1, 2, no ponto do domínio, tá certo? Bom,
Obviamente esse caso aqui não precisaria calcular pela definição, mas como é o primeiro, vamos ver como é que a gente aplicaria, né? Ó, para a gente não perder muito tempo, vamos calcular um deles, o outro fica como exercício, tá? A derivada de f em relação a x no ponto 1, 2, então x0 vale 1, o y0 vale 2. Então a gente vai achar uma constante, que a gente não vai calcular a função derivada, né? Por enquanto. Isso aqui seria o limite, aí eu faço a f, uma diferença, né, no z, né? Divido aqui pelo h, então estou usando a definição de derivada. Lembra que quando eu derivo em relação ao x, o y está parado, e ele está parado então no y igual a 2, tá certo? E o nosso x está se movimentando. Então eu faço aqui o ponto 1 e aqui eu faço uma perturbação dele h, né? Eu faço uma perturbação na direção do x. Então essa é a definição. Eu preciso calcular essas duas coisas aqui, né? Bom, se eu jogar lá na função, olha como é que vai ficar. Vai ficar o limite. Ó, é importante ressaltar que isso aqui é um limite como se fosse um limite do cálculo 1. Porque embora a função tenha duas variáveis, só o h está se movimentando. Ou seja, só tem uma variável agora, né? Que faz o x se movimentar, porque o y está congelado. Então, é as mesmas propriedades lá do cálculo 1. Então, calcular a imagem desse ponto vai ficar assim, ó. 9 menos 3 vezes o quadrado do x menos 2 vezes o quadrado do y, tá ok? Só que no x eu vou colocar 1 mais h e no y eu vou colocar 2. Então, estou substituindo aqui no lugar do x o 1 mais h e no lugar do y o 2, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui, né? Agora só para calcular a imagem do ponto 1, 2. Bom, eu vou fazer 9 menos 3 vezes, no lugar do x o 1 ao quadrado, no lugar do y o 2. Então vai ficar 2 vezes 2 ao quadrado sobre h, tá? E vamos fazer as contas. Primeira conta que eu vou abrir esse cara aqui, ó. Então vai ficar limite, a gente vai repetindo o limite até a gente terminar de calcular esse cara aí, né? Isso aqui vai ficar 9. Aqui vai ficar menos, ó, 3 vezes. Aqui eu vou fazer o quadrado do primeiro, que é 1 ao quadrado, mais 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, então é 2 vezes 1 vezes h, mais o quadrado do segundo, então vai ficar igual ao quadrado. Menos. Olha, eu não vou nem mexer nessa conta aqui, vou deixar, poderia botar aqui, ó, 2 ao cubo, 8, né? Vou deixar do jeito que tá, só pra gente ver que esse carinha vai se cancelar. Esse menos aqui vai trocar o sinal de todo mundo, então vai ficar menos 9. Aqui vai ficar menos com menos, vai ficar mais 3, né? Menos com menos aqui porque ficou 1 ao quadrado. Aqui também vou repetir, né? Daria 8 ali, mais 8. Só que com o sinal de menos vai ficar menos 8, tá certo? Mas eu vou colocar assim, ó, 2 vezes 2 ao quadrado. Só pra gente ver que, de cara, esse 9 corta com esse 9, que 9 menos 9 é 0. E esse cara que eu não quis fazer a conta, né? Porque se fosse uma conta muito difícil, ele ia cancelar do mesmo jeito. Já se anula, né? Por causa do sinal. E ainda assim a gente tem o seguinte, ó, vai ficar aqui menos 3 vezes 1, então vai ficar menos 3, aqui vai ficar menos 3 vezes 2, vai dar 6h, e aqui vai dar menos 3h ao quadrado, e aqui sobrou mais 3, né? E tá tudo dividido por h. Olha o que acontece aqui, mais uma vez a gente vai cancelar aqui o menos 3 com 3, né? O h está tendendo a 0. Se eu aplicar o limite agora, vai dar uma indeterminação. Mas como tem h aqui e h ao quadrado, eu vou colocar em evidência de menor grau. Ó, eu posso até colocar o menos 3h em evidência, né? Ou só o h, como queira. Se eu colocar o menos 3 em evidência, aqui vai ficar 2, né? Porque menos 3 vezes 2 vai dar menos 6. E aqui vai ficar mais h, né? Então, porque o h multiplicado, menos 3h multiplicado por h vai dar menos 3h ao quadrado. O h com h eu posso simplificar porque o h tende a 0, mas ele é diferente de 0, então a gente pode simplificar. E agora sim eu posso aplicar o limite, porque a gente está eliminando a indeterminação. Então o h está tendendo a 0, eu tenho o limite do que sobrou ali, vai ficar menos 3, que multiplica 2 mais h, onde o h está tendendo a 0, né? O que sobrou aí? Menos 3 vezes 2, que vai dar menos 6. Então essa derivada aqui vale menos 6. Olha, se eu quisesse calcular a função derivada parcial em relação a x, ou seja, em vez de ter especificado o ponto 1, 2, porque isso aqui é muito interessante, né? Às vezes é necessário, dependendo do que for a função, deu menos 6, mas se eu trocar o ponto, eu teria que refazer tudo de novo. Então, às vezes, é interessante calcular a derivada num ponto genérico, né? Onde aqui, lembrando que a definição vai ser limite do f, a diferença aqui no z, né? Ou seja, a diferença no f. Quando eu derivo em relação a x, o y está parado e a gente move o x fazendo uma perturbação aqui, h, né? Isso está tudo dividido por h.
Só que agora, em vez de especificar o ponto, quando h tende a zero, a gente vai usar a própria função, né? Olha como é que fica. Aqui está a nossa função. No lugar do x, a gente troca por um x mais h. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Vai dar um 9 menos 3 vezes o quadrado do x, né? Menos 2y ao quadrado. Né? E no lugar do x, a gente vai colocar x mais h. E isso vai ficar subtraído da própria função, que é 9 menos 3x quadrado menos 2y ao quadrado. Tá certo? Isso vai ficar dividido por h. Bom, fazendo as continhas, como a gente fez lá anteriormente, olha como é que fica. Vamos já fazer direto aqui, vai ficar 9. Ó, eu vou elevar aqui, fazer o produto notável, né? E já vou multiplicar por menos 3. Então vai ficar o quadrado do primeiro é x ao quadrado, vezes menos 3, vai dar menos 3x quadrado. Aqui vai dar mais duas vezes o produto do primeiro pelo segundo. Então é 2xh. Só que está multiplicado por menos 3. Então vai dar menos 6x vezes h. Mais o quadrado do segundo, que está multiplicado por menos 3, vai ficar menos 3h ao quadrado. Aqui eu só vou repetir, menos 2y ao quadrado, e aqui eu vou trocar o sinal da função inteira, né? Então vai ficar menos 9, ou seja, quem é mais fica menos, quem é menos fica mais. Então vai ficar menos 9, mais 3x quadrado, mais 2y ao quadrado. Aí chegou a parte divertida, né? A parte de sair simplificando. Vamos ver como que a gente pode simplificar aí. O 9 pode cortar com 9, o 3x quadrado também pode simplificar com menos 3x quadrado. O 2y ao quadrado também corta com 2y ao quadrado. Só sobrou esse cara aqui que depende de h, né? Repara que tem h, vou colocar um h em evidência. Se eu colocar um h em evidência, olha o que acontece. Aqui vai ficar menos 6x, né? O h eu coloquei em evidência. Aqui eu tirei o h, então vai ficar menos 3h, né? Tudo isso aqui está dividido por h, quando h tende a zero. Com h tendendo a zero, ele é diferente de zero. Eu posso aplicar aqui o limite em cima do que sobrou. Olha o que sobrou, menos 6x mais menos 3h. Quando h está tendendo a zero, essa parte aqui vai para zero. Então, sobrou só menos 6x. Olha o que a gente tem, que a derivada de f em relação a x, num ponto genérico xy, né, é menos 6x, tá? Faltou comentar que muitas vezes é comum a gente abreviar a notação, colocar assim, ó, drom f, drom x igual a menos 6x, ou fx, né, aquela outra notação de subscrito, menos 6x. Mas lembrando que quando eu derivo no ponto do domínio, né? Bom, aqui é interessante que se a gente olhar a função, repara, a gente usa as propriedades lá do cálculo 1. A derivada da soma é a soma das derivadas. Então, por exemplo, a derivada do 9, eu estou derivando em relação a x nesse momento, a derivada do 9 é zero. Mas quando eu vou derivar esse cara aqui em relação a x, como o y não é constante, ele não depende de x, eu encaro isso aqui como uma constante. Como não depende de x, ele é constante, então a derivada também é zero. E a gente só derivou esse termo aqui do meio. E a derivada desse termo daqui do meio, a gente repete o menos 3 e faz a derivada do x quadrado, que é 2x. Olha o que ia dar, vai dar menos 3 vezes 2x, que é isso aqui, ó, que a gente acabou de fazer. Né? Então, por exemplo, se eu quiser derivar a função em relação a y, o que vai encontrar? Eu vou derivar em relação a y, só o y se mexe, né? Então a derivada dessa primeira parte é zero, porque não depende de y. E a derivada aqui do 3x quadrado também vai ser zero, porque eu vou encarar isso aqui com relação a como se fosse uma constante, por não depender de y. A única coisa que depende de y é esse cara aqui. Então a derivada a do y ao quadrado vai dar 2y, né? Só que está multiplicado por menos 2, então vai ficar menos 2. Menos 2 a gente repete e faz a derivada do y ao quadrado, que é 2y. Isso aí vai dar menos 4y. Tá? Essa é a derivada parcial em relação a y. Então, só fazendo um resumo, né, das contas, a gente usou a definição para calcular essa derivada aqui, né? Usando a definição por limite, eu tinha sugerido vocês fazerem como exercício também por definição para a derivada em relação a y. Tá? Aqui a gente está colocando uma notação abreviada, lembrando que a derivada é sempre calculada num ponto do domínio, então aqui é a derivada em relação a xy, mas como a gente não está especificando o ponto, a gente está calculando a função derivada, é comum colocar esse tipo de notação. Tá? A mesma coisa, a notação mais completa seria isso aqui, drom f, drom y num ponto xy do domínio. Lembrando que isso aqui também poderia ser chamado de fx, né? Isso aqui também
fy, também numa notação abreviada, né? Você poderia botar fx num ponto xy, ou fy num ponto xy, tá? Bom, só que usando as propriedades lá do cálculo 1, quando a gente derivou em relação a x, só o x é encarado como variável. Então a derivada da primeira parcela e da terceira parcela, pelo fato de não depender de x, a gente encarou como constante. A derivada de constante é zero. A gente derivou aqui só a parcela do meio, né? A derivada de x² é 2x, como está multiplicado por menos 3, deu menos 6. De forma análoga, quando a gente deriva em relação ao y, só o y é encarado como constante. Então a primeira e a segunda parcela, por não depender de y, a derivada foi zero. E a gente derivou a terceira parcela em relação a y. A derivada do y² é 2y, multiplicado por menos 2, dá menos 4y, tá? Então se você fez lá por limite, você vai encontrar esse resultado, tá? Só que quando a gente quer calcular num ponto, lembra lá no início do exercício que eu pedi para calcular a derivada no ponto 2, aqui eu tenho que usar a notação mais completa, né? Então eu tenho que especificar aqui no ponto 2. Então, bom, calhou da derivada em relação a x só depender de x. Calhou da derivada em relação a y, depender só de y. Mas isso é uma particularidade dessa função, tá? Em geral, a derivada, elas são novas funções, né? De várias variáveis, no caso de duas, né? Uma vez que a gente está trabalhando com duas variáveis, tá? Mas você não teria problema em ter x e y aqui, também não teria problema nem depender de nenhuma variável. Isso aí, uma função de duas variáveis pode depender das duas, de uma, da outra ou até nenhuma. Pode ser uma função constante nas duas variáveis, tá? Bom, fazendo a conta aqui, por exemplo, para responder lá o início do exercício, como é menos 6 vezes o valor de x, eu vou fazer menos 6 vezes o valor de 1. Se tivesse y aqui, eu já substituía por 2. Então a derivada parcial em relação a x no ponto 2 deu menos 6. E aqui eu faço menos 4 vezes o valor do y. Nesse caso aqui o y é 2, então vai ficar menos 4 vezes o valor de 2. Então deu menos 8 essa derivada. A vantagem de ter a função derivada, ou seja, a derivada em qualquer ponto, é que se você quisesse calcular, por exemplo, a derivada em qualquer outro ponto, basta substituir. Por exemplo, se eu for calcular a derivada na origem no ponto 0, 0, aqui daria menos 6 vezes 0, aqui daria menos 4 vezes 0. Ambos daria 0, 0. Tá bom? Com isso, a gente encerra essa primeira aula sobre derivada parcial. A gente viu nessa aula a definição, né, formal via limite, para a gente calcular a inclinação desse par de retas, né, uma na direção de y, outra na direção de x. Vimos também como é que a gente pode adaptar essa definição para calcular a função derivada e vimos também um exemplo relativamente simples, onde nem precisava ter sido feito pela definição. Fizemos mais para ilustrar e depois a gente viu que era possível fazer com o uso de regras, né, de propriedades de derivadas lá do cálculo 1. Só lembrando, né, que quando eu derivo em relação a x, só o x é encarado como variável, qualquer outra coisa que apareça é encarado como constante. E a gente usa as mesmas propriedades lá do cálculo 1. Quando eu derivo em relação a y, por exemplo, é ele que se move, é ele que é encarado como variável, né? O x, por exemplo, foi encarado como constante, tá? No próximo vídeo vamos fazer mais um exemplo onde aí sim a gente vai ver que vai ser necessário o uso da definição, né? Em geral, quando temos funções sentensas, que a função muda dependendo do ponto que a gente está pegando, então aí nesse caso se faz necessário o uso da definição, tá bom? Nos vemos no próximo.